Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Que Deus abençoe grandemente este momento que nós vamos passar aqui, estudando a palavra do Senhor, nos dedicando, nos debruçando sobre as Escrituras e analisando, como nós temos feito, de forma expositiva, a palavra de Deus. Para isso, nós vamos nesse instante fechar os nossos olhos. Eu convido todos os nossos irmãos que estão aqui conectados conosco através das mídias sociais da Igreja Batista Aliança da Cruz a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Eterno Deus, nosso Pai, nós oramos, Senhor, para que em nome de Jesus o Senhor possa abrir a nossa mente e aquecer o nosso coração para essas verdades bíblicas tão gloriosas da Tua Santa Palavra. Nós te suplicamos, ó Deus, que o Espírito Santo possa operar nesse momento na vida de todos aqueles que estão participando deste momento em que nós estamos reservando, separando para adorar o Teu nome e para nos debruçarmos sobre as Escrituras. Te suplicamos, ó Deus, capacita-nos também para que possamos transmitir estas verdades de uma forma que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de trabalhar nas mentes e nos corações, para que a nossa mente se encha de conhecimento e o nosso coração de fervor para praticarmos essas verdades. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar sequência aos estudos que nós estamos realizando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós estamos no capítulo 4 e iniciamos o verso 11. Nós vamos do verso 11 até o verso 16 nessa noite. Nós falamos a respeito do santo ministério e o serviço dos santos, ou seja, o serviço da Igreja de Cristo em relação àquilo que é a nossa vocação, aquilo que Deus nos vocacionou, aquilo que Deus nos chamou para realizarmos para a glória do nome do Senhor e edificação do corpo de Cristo. Então nós vamos ler o verso 11 até o verso 16 e depois nós vamos explicando, como sempre fazemos, de forma expositiva e pausadamente, para que todos possam ter a compreensão daquilo que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo e o ensino genuíno que Paulo estava trazendo à igreja de Éfeso. E esse ensino genuíno é um ensino que deve ser aplicado aos nossos corações e à nossa contemporaneidade. Então, vamos ler a palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, verso 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento
para a edificação de si mesmo, ou seja, do corpo de Cristo, em amor. Nós falamos sobre os 5 serviços ministeriais que o apóstolo Paulo cita aqui a essa igreja que estava localizada na região de Éfeso. Nós falamos já sobre apóstolos e entraríamos hoje em relação aos profetas. Mas nós vamos dar uma pequena pincelada para rememorar os irmãos em relação aos apóstolos. Nós afirmamos que não existem mais apóstolos hoje em dia, nos nossos tempos, não existem mais apóstolos. E nós afirmamos isso e embasamos a nossa afirmação nas Escrituras, porque os apóstolos, eles precisam ter 2 características fundamentais para que a sua credencial de apóstolo seja realmente verídica, seja verdadeira. Então, a primeira característica que um apóstolo precisa ter é que ele precisa ser chamado diretamente por Jesus Cristo. Jesus Cristo chamou os seus apóstolos. Jesus Cristo chamou 12 apóstolos. E depois, um pouco mais à frente, Paulo diz que, como fora de tempo, Jesus Cristo vem em revelação, aparece para Paulo de forma direta e chama a Paulo para que Paulo pudesse ser o apóstolo dos gentios. Então nós temos os 12 apóstolos de Israel e um apóstolo dos gentios. É quem vai sistematizar toda a doutrina, ou praticamente a grande massa da doutrina apostólica para a igreja da nova aliança, ou seja, para nós, para a igreja gentílica, para a igreja de Jesus Cristo. Então, primeira característica, precisa ser chamado diretamente por Cristo. Segunda característica, eles viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Isso é uma característica fundamental que vai dar verdade, autenticidade ao chamado apostólico. Se não foi chamado por Jesus Cristo de forma direta e se não viu Jesus Cristo ressurreto, logo não é mais um apóstolo. Então, para que alguém fosse apóstolo hoje nos nossos dias, teria que ter aproximadamente 2000 anos, né? Eu creio que seja impossível, 2000 anos de idade, e ver Jesus ressurreto, receber o chamado de Jesus. Então, apóstolo, nesse sentido do texto, que é o sentido de ser do corpo apostólico de Jesus Cristo, aqueles que vão colocar os alicerces das doutrinas no fundamento que é Cristo, não existem mais. Agora, a palavra apóstolo significa enviado. Então, se você disser que hoje nos nossos dias existem apóstolos, no sentido de que os apóstolos são pessoas enviadas por Deus a um campo missionário para evangelizar, para falar do Senhor, então não tem problema nenhum. Existem apóstolos hoje em dia, que nós chamamos de missionários. São aqueles que são enviados ao campo, é o significado da palavra no grego, no original. Apóstolo é a mesma coisa que enviado. Mas no texto aqui, em que Paulo insere a palavra apóstolo, ele não está falando sobre a pessoa que é enviado ou missionário. Ele está falando sobre o colégio apostólico. Então o colégio apostólico foi composto de 12 apóstolos de Israel e um apóstolo para os gentios. Nós não vamos ler os textos aqui, porque nós já falamos na quarta-feira anterior, mas vamos citar os textos. Os apóstolos, precisavam ser chamados por Jesus Cristo. E nós embasamos essa afirmação no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do verso 1 ao 7º versículo. E os próprios apóstolos entenderam, conforme a palavra de Deus, que o número dos apóstolos eram 12, tanto é que depois que Judas traiu a Cristo e Judas partiu, Judas tirou a sua própria vida e o colégio apostólico ficou desfalcado naquele momento, eles entenderam que era necessário que um servo de Deus que viu Jesus Cristo, que participou daquela trajetória inteira, que ele pudesse compor o colégio apostólico. Então eles escolheram Matias, conforme Atos capítulo 1, verso 24 a verso 26.
Entretanto, Jesus Cristo chamou de fato 12, mas também, como nós mencionamos, chamou um para ser o apóstolo dos gentios. E nós vamos ver isso em Gálatas capítulo 1, verso 1. A segunda característica que nós falamos, eles precisavam ver Jesus Cristo ressurreto. Então nós temos aqui a escolha de Matias, falando que Matias viu Jesus Cristo ressurreto, passou por isso, que está registrado em Atos capítulo 1, verso 22, e também em relação ao chamado de Paulo, Gálatas capítulo 1, verso 11 ao verso 12, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 7 ao verso 8. Então assim nós concluímos o serviço ministerial em relação ao apóstolo. E agora nós vamos entrar no serviço ministerial em relação aos profetas. O profeta aqui não tem ligação com profeta veterotestamentário. Ou seja, Paulo não estava falando ou se referindo aos profetas que Deus havia levantado ao longo de toda a história de Israel até aquele momento. Paulo estava falando de um serviço ministerial de profeta para o Novo Testamento, neotestamentário e não veterotestamentário. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando a respeito do santo ministério dos nossos dias. Então é importante ter essa distinção, profeta do Velho Testamento e o profeta que seria chamado agora em relação ao Novo Testamento. Profeta significa, ou é sinônimo de quê? Ou o que significa profeta? Profeta é aquele que fala da parte de Deus. Esse é o sentido veterotestamentário e também o mesmo sentido do significado do nome profeta. É aquele que fala da parte de Deus. No Antigo Testamento, Deus falava diretamente ao profeta, de forma revelacional. Deus se revelava ao profeta e o profeta era a boca de Deus, falando diretamente ao povo. Assim diz o Senhor. Nós vemos muito isso na Bíblia, no Antigo Testamento. E assim diz o Senhor, assim diz o Deus de Israel, assim diz o Eterno. Nós vamos ver várias vezes, várias repetições dizendo que o profeta recebeu a voz de Deus, recebeu a revelação de Deus de forma direta. Deus falou com ele ouviu a voz de Deus, e ele passa, assim diz o Senhor. E a palavra do profeta, ela tinha autoridade divina. Divina era Deus falando diretamente ao coração do povo. Porém, entretanto, nos nossos dias, o ministério do profeta, ele é diferente do ministério do profeta veterotestamentário. Por quê? Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Eu convido os irmãos que estão participando conosco a abrir suas Bíblias em Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2. Eu vou ler a palavra do Senhor quando os irmãos já estão abrindo. Quando os irmãos abrem, eu vou ler o texto e depois os irmãos vão conferir se realmente o que eu estou falando está na palavra de Deus. A Bíblia diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Está falando do tempo veterotestamentário. Mas, nestes últimos dias, que últimos dias são esses? É a partir da inauguração do reino de Jesus Cristo. Nós pregamos aqui no domingo passado dizendo que a inauguração do reino de Jesus Cristo, de forma simbólica e tipológica, inicia o reino do milênio que foi profetizado, falado por João, revelado por Deus em Apocalipse, capítulo 20, do verso 2 ao verso 5. Então, no início do milênio, que é um número simbólico, falando a respeito do reino de Jesus Cristo, nesse momento, Deus passa a falar nesses últimos dias, que é chamado de últimos dias, e desde a época de Cristo até agora nós estamos vivendo os últimos dias, o tempo pré-tribulação, pré-grande tribulação. Nesses dias, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Ele diz: Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo.
Deus fala hoje através do profeta. O profeta continua sendo a boca de Deus, mas antigamente Deus falava de forma revelacional e direta, mas agora Deus fala através de Jesus Cristo. E o que o profeta fala? Qual é a diferença do profeta veterotestamentário e do profeta neotestamentário? Nós vamos ver que a palavra afirma que Jesus Cristo é a própria palavra. Apocalipse capítulo 19, verso 13, diz assim, falando de Jesus: está vestido de um manto encharcado de sangue, e o nome, ou o seu nome, é Verbo de Deus, em outras traduções, Palavra de Deus. Jesus Cristo, então, ele é a Palavra de Deus. E qual é a função do profeta, do ministério do profeta? Ministério em relação a esse nome, esse termo, profeta, é aquele que fala diretamente ao povo a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje, que é Cristo, está nas nossas mãos. É as Escrituras, é a palavra sagrada de Deus. Então, o ministério do profeta é o ministério daquele que prega, que expõe as verdades bíblicas, porque a palavra de Deus é, de fato, a própria boca de Deus falando ao coração do homem. A Bíblia diz em Deuteronômio, e Jesus cita esse versículo, quando ele foi tentado no deserto, e Jesus diz o seguinte, o diabo aparece para Cristo e diz assim: você está com fome? Transforme essas pedras em pães. E a resposta de Cristo foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E as Escrituras, a palavra do Senhor, as sagradas Escrituras, as sagradas letras, para nós, para o povo de Deus, é a própria boca de Deus falando ao nosso coração. Só que as pessoas, elas começam a confundir o ministério do profeta e voltam ao tempo veterotestamentário. Mas o texto que nós lemos diz com muita clareza: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, por Cristo Jesus. E Jesus Cristo é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, o profeta revela os segredos do coração. Existe um texto na carta de Paulo aos Coríntios que diz que a profecia está sujeita ao profeta e que o profeta revela aquilo que está no oculto dos corações. Qual era o sentido daquele texto dentro da cultura de Israel? Qual era o sentido do texto dentro daquilo que Israel iria receber, iria entender? Qual era a intenção verdadeira do apóstolo Paulo em escrever aquilo? O nosso grande problema é que os homens, eles tentam interpretar as Escrituras de acordo com sua concepção do século e da cultura que você está inserido. Mas nós não podemos interpretar a Escritura sem conhecer a fundo a cultura de Israel e a forma pelo qual o apóstolo Paulo está tentando, o sentido original daquilo que Paulo estava tentando ensinar aqueles irmãos no passado. Esse sentido original é o que nós devemos trazer como interpretação bíblica fiel. E o sentido de revelar os segredos do coração, que a própria Escritura diz que ela é luz. E a luz, ela revela aquilo que estava em oculto. E quando a palavra de Deus ela é pregada, e Salmo 119, verso 5, diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Com a exposição da palavra de Deus, o que a palavra de Deus faz? Ela joga luz em meio às trevas do coração do homem. É como se nós estivéssemos em um quarto completamente vedado, fechado e a luz apagada. Você não enxerga absolutamente nada, você não vê a situação que você está, você não vê a situação que você está inserido. E de repente, alguém acende a luz e você olha para o quarto e você vê que o quarto é um chiqueiro, está sujo, lama, e o seu corpo está todo sujo de lama, rasgado, machucado, ferido. E você olha para aquela situação e você diz: meu Deus, eu sou pecador.
Eu sou um homem miserável, eu estou distante de Deus. Nesse momento, a luz da Escritura, ela brilhou na sua vida e você enxergou aquilo que estava no fundo do seu coração. Você enxergou aquilo que os ímpios não enxergam. Os ímpios não entendem que precisam desesperadamente de Deus. Os ímpios não entendem que são pecadores. Os ímpios não entendem que eles estão caminhando a passos largos para o inferno. Eles não reconhecem Deus como Deus supremo, Criador e sustentador de todas as coisas, e não se rendem a Jesus Cristo porque não existe arrependimento verdadeiro e genuíno, metanoia, como a palavra de Deus nos diz, mudança de sentido, mudança de entendimento, conversão. Não existe isso. Então a palavra de Deus, ela lança luz no coração do homem, e o homem passa a enxergar que ele precisa desesperadamente de um Salvador. Essa é a função da palavra, e essa é a função do profeta, fazer com que os corações possam, os segredos dos corações, a pecaminosidade, aquilo que o homem antes de ser convertido não conta para ninguém, os seus pecados ocultos, os seus pecados de estimação, onde ninguém sabe, a mulher não sabe, o esposo não sabe, o melhor amigo não sabe, o colega de trabalho não sabe, mas ele tem aquela sujeira, aquele pecado dentro dele, ele carrega isso com ele. Quando a Escritura lança luz, revela o segredo dos seus corações. Esse é o sentido da palavra de Deus. Mas as pessoas começam a interpretar conforme a contemporaneidade e acham que existe um grande profeta na igreja, um homem que tem a revelação de Deus, que Deus fala diretamente com ele, como falava no passado, e aí ele começa a revelar aquilo que as pessoas estão vivendo. Deus revelou que o seu coração está assim, Deus revelou que a sua vida está assim, Deus revelou que o seu passado foi assim, e começam a entrar nesse tipo de interpretação bíblica equivocada. Agora, eu não estou dizendo, não estou afirmando que Deus não tem poder para fazer isso. Deus tem poder para mostrar o segredo de um coração de uma pessoa a um irmão da igreja. Deus tem poder de dar uma visão, por exemplo, a um irmão da igreja falando a respeito de alguma coisa. Deus tem poder, obviamente, Deus tem poder, mas a forma como Deus falava no passado não é mais a forma como Deus fala hoje nos nossos dias. Deus falava de uma forma no passado, hoje Deus fala de outra forma. Hoje a ênfase é a palavra de Deus. Céus e terras poderão passar, mas a tua palavra permanecerá. Pregue a palavra, insista na palavra, Timóteo, admoeste na palavra. Paulo, no momento que entregue dons, entregue visões, admoesta com visão, admoesta com revelação, profetiza na vida das pessoas, ele orienta isso. Toda a ênfase da Escritura e de todo o ensino paulino é em relação à palavra de Deus. Essa palavra deve ser pregada, porque através da exposição da palavra, o Senhor, ele imputa a fé no coração das pessoas e resgata aquela pessoa pela graça, e assim as pessoas são salvas, e esse é o grande propósito do Senhor. Então a função do profeta é expor a palavra de Deus com fidelidade, e essa exposição ela vai gerar esse tipo de sentimento no coração das pessoas. Elas vão ser constrangidas pela verdade, e aqueles que são de Cristo vão se arrepender, vão se lamentar, vão se lançar aos pés da cruz, vão chorar, vão ser convertidos e vão mudar de vida. Agora a Bíblia também diz que aqueles que a luz for radiante da vida deles e eles não se renderem, eles vão odiar a luz, eles vão odiar a exposição da palavra, eles vão se levantar como inimigos de Deus e vão passar a ser perseguidores da igreja. Então a palavra, a exposição da palavra de Deus através do profeta, ela tem essas duas características, ela vai gerar essas duas consequências. Ou vai haver conversão, ou vai haver perseguição. Ou vai haver definição para Cristo, ou vai haver definição
para as trevas. Esse é o sentido do ministério em relação ao profeta. Agora, em relação ao evangelista, Paulo diz que o Senhor chamou uns para evangelista, e evangelista é mais fácil, né? Não há tantas querelas em relação ao ministério do evangelista. Evangelistas são aqueles que são capacitados pelo Espírito Santo para exporem a palavra de Deus nos lugares mais longínquos. O missionário, por exemplo, ele vai ao campo, em lugares que ninguém foi. Deus capacita aquele homem, Deus vocaciona aquela pessoa para suportar situações extremamente difíceis, extremamente precárias. E se eu chamar um irmão que agora fala, legal, você tem um ministério para ser evangelista, você vai pregar a palavra de Deus lá na faixa de Gaza, vai para lá. Chega lá, não tem comida, não tem teto, é bomba estourando, é criança morrendo. Você tem capacidade? Você tem vocação de Deus para falar? Deus chamou alguns para isso. E essas pessoas que recebem essa vocação não têm a sua vida por preciosa. Entendem que eles são servos de Deus, instrumentos nas mãos do Senhor. E levar chicotadas, levar pedradas, levar tiro, ou até mesmo ir à morte, é uma honra para os servos de Deus. Eu me recordo muito, e é um texto que muito me marcou, quando o apóstolo Pedro ele foi perseguido, ele pregava a palavra de Deus, né, nas praças, nas sinagogas, e de repente falaram, esses homens estão causando uma rebelião, estão causando dificuldade aqui. Pegaram Pedro, levaram Pedro para a prisão, junto com alguns discípulos, e chicotearam Pedro. Depois soltaram Pedro e falaram, não prega mais a palavra de Deus. E soltaram. E Pedro saiu daquela cela. Ele podia ter saído intimidado. Ele podia ter saído triste. Meu Deus, o Senhor me permitiu que eu tomasse chibatadas nas costas. Mas não, olha a mentalidade daquele homem. Por isso que o Evangelho, para aqueles que estão lá fora, é loucura. O que Pedro fez? Pedro saiu da prisão com as costas lanhadas e muito provavelmente com o sangue escorrendo nas suas costas, saltando por Israel, saltando, pulando, dando glórias a Deus e dizendo, bendito seja o Senhor, porque eu fui digno de levar chibatadas em nome do Senhor. Então, isso é o ministério daquele que é capacitado para ser evangelista. Deus capacita homens, capacita pessoas para ter esse chamado de Deus. É um missionário que é enviado por Deus para pregar aos cativos, para libertar os algemados dos grilhões do pecado. E agora Paulo fala sobre pastores. É importante, irmãos, vou dar um pausa, abrir um parênteses aqui, entender que Paulo está falando sobre o ministério da palavra. Mas todo isso é palavra? É palavra. É o ministério da palavra, é o ministério da reconciliação. Em Atos, Pedro disse o seguinte, é importante que nós permanecemos no ministério da palavra e nas orações, e vamos constituir diáconos para que eles possam fazer aquilo que nós não damos conta de fazer. E este negócio, o diaconato, é importantíssimo negócio. Por quê? Porque faz com que o pastor, o ministério da palavra, o ministro da reconciliação, o ministro de Deus, ele possa se dedicar à palavra e à oração. Então, quando Paulo fala sobre os ministérios aqui, a ênfase maior agora do tempo neotestamentário é a palavra. Por isso a palavra de Deus está no maior pedestal da igreja de Deus, da igreja de Cristo, de uma igreja bíblica. Então agora os pastores, em muitos lugares na Bíblia, também são chamados de ancião ou presbítero. Você vai ver em muitas denominações uma distinção entre pastor e presbítero, como se fosse algo, né, hierárquico. Pastor está acima do presbítero e o presbítero está acima do diácono. A Bíblia, vou afirmar pausadamente, a Bíblia não faz hierarquia em relação a ministério, a pastor, a presbítero e a diácono. O pastor não é maior do que o diácono não é menor do que o pastor e vice-versa.
A palavra de Deus, ela diz que nós somos um corpo. E cada um tem uma função dentro do corpo. E cabe àquele que tem a função, que foi inserido no corpo, ser fiel à função. O marido é maior do que a mulher. A mulher é menor do que o marido de forma nenhuma. De forma nenhuma. O marido tem uma função dentro do lar. E a esposa tem outra função dentro do lar. Mas os dois se amam e se respeitam mutuamente. É a mesma coisa. Nós somos pastores. Presbítero e pastor é a mesma coisa. Não existe pastor e presbítero. Ou pastor e ancião, que é um termo também bíblico. É a mesma coisa. Pastor, presbítero e ancião e bispo. Mesmo sentido. A diferença é que bispo normalmente é utilizado, é empregado esse termo para aquele pastor que cuida de outros pastores. Para aquele pastor que apacenta outros pastores, ou seja, pastores mais experientes que vão aconselhar, vão ajudar, vão instruir os novos pastores, os novos ministros. Mas não é hierárquico, é função, é a função de um e função de outro. Somos todos, irmãos, todos iguais perante Cristo, não somos maiores do que ninguém. Isso tem que ficar muito claro. Eu já falei aqui na igreja com os irmãos, já falei também nas mídias sociais da Igreja Batista Aliança da Cruz, e vou repetir aqui. O pastor da igreja já disse, o nosso querido e amado pastor Paul Washer, o pastor de uma igreja bíblica, ele caminha pela igreja não como um rei, ele caminha pela igreja como um servo, assim como Jesus Cristo caminhou entre nós. Assim como Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos, dos apóstolos, nós que somos pastores, ministros da palavra de Deus, devemos caminhar na igreja com toda a humildade, lavando os pés, servindo aos irmãos e sendo o menor da igreja de Jesus Cristo. Somos o menor. A nossa função é primordial, mas nós somos os menores, somos os que servem e não somos aqueles que devem ser servidos. Fazemos para os outros aquilo que gostaríamos de receber. Todo mundo que entrar numa igreja, vê uma igreja arrumada, vê uma palavra muito bem elaborada, vê um pastor que fala de forma eloquente, um grupo cantando, todo mundo quer isso. Mas quem são aqueles que se dispõem a fazer, a pegar e fazer? Isso é um entendimento primordial em relação ao ministério da reconciliação, ministério da palavra. Então os pastores, eles são aqueles que cuidam e nutrem a igreja. Pastor significa guia, aquele que direciona, aquele que aponta o caminho. E dentro do texto, pastor e mestre, ele é utilizado no grego como se fosse uma coisa só. Normalmente a gente vai ver uma distinção. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, separados, são 5 ministérios. Mas no texto original ele não separa pastor e mestre, como se estivesse dando referência a uma mesma coisa. Mas mesmo que fosse separado, a função é extremamente parecida, porque o pastor é aquele que guia a igreja, é aquele que orienta a igreja. E como que nós orientamos a igreja? Nós orientamos através da palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Então o mestre, aquele que é professor, o mestre, aquele que é guia, o mestre que é aquele que ensina, o pastor que é aquele que aponta o caminho. Se tiver alguma diferença, pode ser uma diferença num termo de que o mestre seria aquele que ensina pastores, no texto bíblico. É o máximo, a maior diferença que nós podemos fazer em relação ao pastor e mestre. Mas os pastores, eles têm essa característica. Nós vamos ver em Atos, capítulo 20, verso 28, e na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 1 a verso 4, a função pastoral. A função pastoral é aquele que aponta o caminho para a ovelha. E ele não só aponta o caminho e deixa ela aí, não. É aquele que aponta o caminho e leva a ovelha junto com ele, apacentando a ovelha e guiando a ovelha no caminho correto. E essa é a função também do mestre. No original, pastores e mestres dão a mesma ideia de uma só característica que nós falamos aqui. Mas pode-se entender também de forma que mestre seja aquele
que coordena pastores ou que ensina pastores com sua experiência e seu conhecimento em relação às Escrituras. Todos os versos, né, após essa explicação de Paulo em relação ao ministério, ao serviço ministerial, vai fazer com que a igreja ela cresça, ela seja edificada. O meio pelo qual a igreja vai crescer de forma saudável é através do apóstolo. Mas opa, peraí, meu irmão, você acabou de falar que não existem mais apóstolos. Não existem mais apóstolos, mas a igreja caminha e persevera na doutrina dos apóstolos. Então os apóstolos, o testemunho dos apóstolos e a doutrina dos apóstolos continua viva. Está aqui entre nós, é a palavra de Deus, a Escritura. Mas os apóstolos, como pessoa, eles já não estão mais entre nós. E se eu afirmasse que os apóstolos estavam entre nós e que hoje em dia pode ter apóstolo, então eu estou dizendo que a palavra de Deus não está fechada e que eu posso inserir novas doutrinas na igreja. Mas o apóstolo Paulo, na carta de Gálatas, diz que não existe outro evangelho a não ser esse que nos foi anunciado. O evangelho e as doutrinas da graça, as doutrinas dos apóstolos. E se alguém inserir outra doutrina que seja diferente dessa que já está aqui registrada nas Sagradas Escrituras, então essa pessoa e essa doutrina Paulo chama de anátema, ou seja, maldito. Não vem do bendito, vem do maldito, não é de Deus, não foi inspirada pelo Espírito, mas é doutrina estranha, é vento de doutrina estranha que tenta ludibriar e confundir a igreja de Deus. Então agora no verso 12 em diante, nós vamos ver as consequências de um ministério, um santo ministério da reconciliação da palavra de Deus estruturado. Um ministro do Evangelho que se dedica à palavra de Deus e à oração. Qual é a consequência? Verso 12 diz assim: com vistas, ou seja, Deus preparou esses com vistas, com finalidade, ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Que Deus chamou os seus ministros e a função dos ministros é servir a igreja, edificando a igreja, instruindo a igreja, tudo envolto da palavra de Deus, dando alimento para a igreja, dando conhecimento para a igreja, praticando como o pastor pratica, caminhando do lado da igreja. Não é só conhecimento, mas é conhecimento em prática e vivência. Não é só ortodoxia, mas é ortodoxia e ortopraxia. É um casamento que não se pode jamais se divorciar do seio de uma igreja, que é conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Com esses ministros de Deus, que são homens fiéis à Escritura e à transmissão da palavra, Deus vai fazer com que o serviço de cada membro da igreja seja aperfeiçoado, com a finalidade de edificar o corpo de Cristo. Então, se o membro não está ligado a uma igreja bíblica, se as pessoas não estão ligadas ao ministério bíblico, ao santo ministério, a esses homens que Deus vocacionou para instruir a igreja, como que haverá aperfeiçoamento na sua vida? Aí você quebra a argumentação dos desigrejados. Não, eu sou desigrejado. Por que você é desigrejado? Porque todas as igrejas estão erradas e cada uma tem seu erro, então eu prefiro eu servir ao Senhor na minha casa, do meu jeito, da forma como eu entendo. Meu irmão, a probabilidade de você servir a qualquer outro Deus, menos o Deus da Escritura, é enorme, porque o meio pelo qual, o instrumento pelo qual Deus edifica a sua igreja e aperfeiçoa a sua igreja é através do ministério da palavra. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Escritura que está dizendo.
Isso é o corpo de Cristo, são os membros bem ajustados e ligados uns aos outros e um servindo ao outro para a edificação do corpo de Cristo, para a glória do nome dele e para o seu aperfeiçoamento. Você vai ser aperfeiçoado e edificado no corpo de Cristo. Ou você acha que você consegue sustentar os pecados e as dificuldades do mundo sozinho? Nós não conseguimos sozinhos. Nós não somos super crentes. Nós não somos homens extraordinários e cheios da unção e nenhum mal vem sobre nós. Não, isso é um grande equívoco. Paulo foi chicoteado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi humilhado, Paulo foi picado por serpente, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi preso, Paulo foi solto, Paulo foi preso de novo. Paulo passava por angústias, por dificuldades, ao ponto de dizer que o Senhor permitiu que Satanás enviasse o mensageiro dele e colocasse um espinho na carne dele e os bofeteasse todos os dias. Paulo passava por angústias, por tristezas terríveis, grandes dificuldades, mas sempre Paulo diz: me alegro no Senhor pela igreja de Cristo, porque eu estou ouvindo falar da fé de vocês, eu estou ouvindo falar da vocação de vocês, de como vocês conhecem a palavra de Deus e praticam o Evangelho. Então, nós precisamos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Se nós não estivermos ligados, estivermos separados, então é certo, você não vai aguentar carregar a sua cruz sozinho, não vai conseguir. Na hora que você estiver passando por dificuldade, Deus enviou Cirineu para poder ir ao encontro de Cristo, para ajudar o próprio Cristo a carregar a cruz. Tudo isso é profético, é simbólico, é Deus falando com o povo. Deus enviou Cirineu para poder ajudar Cristo a carregar a cruz. E você, na igreja de Cristo, Deus vai enviar um pastor para poder te aconselhar e te ajudar a carregar a cruz junto com você em oração. Ou não precisa ser um pastor, um membro da igreja, uma irmã de oração, mas Deus vai enviar alguém e nós juntos vamos chorar juntos para nos alegrarmos juntos. A vitória de um é a vitória de todos nós. E é assim que a igreja de Cristo caminha e é edificada. E preste atenção no texto, verso 13 diz assim: até que cheguemos à unidade da fé. Unidade. Tudo que Paulo deseja para essa igreja aos Efésios, essa igreja inserida na região de Éfeso, é que ela viva em unidade, que ela viva em comunhão, que ela viva junto, que ela viva em união. Não existe esse negócio de crente desigrejado, servir ao Senhor do seu jeito na sua casa. Outra coisa, até pela natureza nós aprendemos, né? Os predadores, eles isolam a presa para poder atacar. Pode observar, né? Se você nunca assistiu National Geographic Channel, passa a ver, você vai ver lá. O leão, a leoa, como é que eles fazem? Eles vão isolando o búfalo, vão isolando a zebra, e quando está sozinho isolado, quando está assim e pega. E é assim que Satanás faz, ele fica como um leão, bramando ao redor, achando que ele possa tragar. E se você se isolar, você vai ser presa fácil nas mãos de Satanás. Agora, se você estiver junto do corpo de Cristo, estiver ligado, aí é diferente. Nós vamos crescer e vamos nos edificar em Cristo. Por isso diz: cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Você vai ouvir as palavras, isso que você está ouvindo hoje aqui. Isso não é para te afrontar, isso não é para te amedrontar, isso não é para te desmotivar, é para te encorajar. É o contrário, é o oposto, é para te levantar, é para estender a mão para você segurar e falar: vem cá, meu irmão, vamos caminhar junto, para que nós possamos juntos chegar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, e ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, quem caminha sozinho é imaturo, e quem caminha unido vai rumo à maturidade cristã, porque você vai ouvir uma palavra que você sozinho não foi vocacionado por Deus para alcançar. Uma outra irmã
tem louvores, um outro irmão tem salmos, tem instrumentos, um outro irmão tem ensino, o outro tem demonstração, o pastor tem uma palavra, e assim a igreja bem ajustada vai se edificando para a glória do nome de Deus. E você é o maior beneficiado com isso, pode ter toda a certeza. Verso 14: para que não mais sejamos como crianças. Olha a preocupação de Paulo. Se vocês não estiverem ligados ao ministério da palavra, se o ministério da palavra não estiver ligado a vocês, se todo o corpo não estiver ligado a Cristo e bem ajustado, vocês vão ser como crianças, arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Astuto, ele não induz ao erro de forma descarada, não. Ele induz ao erro usando o nome de Jesus Cristo. Foi assim que o diabo fez quando estava tentando Jesus Cristo no deserto. A tua palavra diz: lança-te daqui no pináculo do templo, porque está escrito na tua palavra. O diabo estava pregando e dizendo: podes lançar no templo, porque a tua palavra diz: os teus anjos darão ordem, eles te servirão e nenhum mal te sucederá. Essa é a palavra que a gente vê hoje nos cultos das igrejas brasileiras. Pode pular, meu irmão, pode pular, pode fazer o que você quiser. Você pode ir para cá, você pode ir para lá, você pode rodar o cabelo, fazer o que quiser, que os anjos do Senhor vão te servir e nenhum mal vai te suceder. Aí Jesus Cristo responde: não. A palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Satanás, o diabo, estava deturpando as Escrituras para convencer de forma astuta, de forma esperta e inteligente. Mas Jesus Cristo, conhecedor da palavra de Deus, ele é a própria palavra, ele é o verbo. Então ele responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo diz o quê? Leva Jesus a um determinado local e diz: está vendo todos os reinos? Se você se prostrar diante de mim, se você me servir, tudo isso te darei. E isso é o que está sendo pregado, irmãos. Isso é o que está sendo pregado nos cultos das igrejas brasileiras. Deus vai te dar tudo. Deus vai te dar os reinos, prosperidade, riqueza, um casamento maravilhoso, filhos fantásticos e obedientes. Deus vai resolver todos os seus problemas. Deus vai libertar de tudo, vai rasgar seu nome sujo lá no Serasa, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e Deus passa a ser o seu servo. E é isso, quem prometeu isso não foi o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem prometeu isso foi o diabo, Satanás, para Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz: para trás de mim, Satanás, só o Senhor teu Deus servirás. Por isso que Paulo diz: eu posso tudo em Cristo que me fortalece. Eu posso ter bonança, mas eu posso ter escassez. Eu posso ter riqueza, sim, mas eu posso ter pobreza, eu posso ter fome, eu posso passar dificuldades. Eu sou vocacionado a passar por qualquer circunstância e jamais negar a minha fé em Cristo Jesus e continuar glorificando ao meu Deus, independentemente das circunstâncias que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu não sirvo a Deus pelas circunstâncias. A minha fé não é uma fé circunstancial. A minha fé, ela é fé em Deus por quem Deus é, e não pelo que Deus pode fazer aqui nessa terra, que é um tempo tão passageiro que nem se compara com a glória que está de ser revelada a nós. Esse é o entendimento da Escritura. Então, quando nós estamos unidos, quando nós estamos vinculados a um corpo, a um ministério vinculado, nós vamos deixar de ser crianças e passaremos a ser maduros e não seremos mais levados por qualquer vento de ouvido estranho. Verso 15 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo daquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, auxiliando o outro, segundo a justa cooperação de cada parte. Pastor não faz tudo na igreja, o irmão não tem que ficar com
peso maior. Cada um vai fazer a sua parte naquilo que foi vocacionado e chamado. Efetua o próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Você vai crescer, e quando um cresce, a igreja cresce. Quanto mais o pastor estuda, quanto mais o pastor cava a palavra de Deus, quanto mais o pastor se dedica na exposição da palavra e prega a palavra de Deus, estudando, conhecendo as Escrituras e passando as verdades, mais o pastor cresce em amor. E mais a igreja cresce em edificação. Quando o irmão limpa a igreja, cuida da igreja, mais ele cresce em amor, em humildade. E mais a igreja cresce. Nossa, que igreja linda, que igreja aconchegante, que igreja boa de cultuar ao Senhor. Quanto mais as pessoas são amorosas umas com as outras, mais elas crescem em humildade, em amor, em alegria, em misericórdia. E mais a igreja é edificada. Nossa, eu venho dessa igreja e eu não consigo sair porque os irmãos me acolhem tão bem, é uma alegria, uma paz tão grande que eu sinto. E é exatamente isso que Paulo está ensinando para essa igreja. Os ministérios, o santo ministério da palavra de Deus, que vai levar ao aperfeiçoamento para o serviço dos santos da igreja, ou seja, dos eleitos de Deus, dos servos do Senhor. Amém? Comentar alguma coisa? Amém? Amém.